E o sabotador que a gente vai falar agora é o sabotador da crença do eu não consigo. E essa crença permeia muitas vezes a nossa cabecinha, e não só com relação à letra, mas com muitas outras coisas, né? Às vezes a gente se vê aí diante de um desafio, diante de uma situação da vida, e bate aquele negócio do, ai, eu não consigo, ai, eu não vou dar conta, ai, não vai dar certo, né? Quem nunca sentiu isso, que atire a primeira pedra. Não sei se vocês que estão aqui podem me ajudar, né, a confirmar, mas eu acredito sinceramente que todas nós já tenhamos passado por algum momento em que a gente sentiu esse negócio de, ui, eu não vou conseguir, né? E a gente vai focar nisso aqui na questão do desenvolvimento da letra de artista, de melhorar nossa letra, de melhorar nossos letterings, mas com certeza você pode aplicar esses conhecimentos para a área da sua vida que você quiser, vai ser útil para isso também, tá bom? A Gisele está me perguntando qual é o canal do Telegram. Querida, não tem como você encontrar o canal da jornada do nada, tá? Você precisa fazer sua inscrição na jornada, aí você vai receber um e-mail de confirmação. Nesse e-mail tem um link para você entrar lá no canal, certo? É um canal privado para quem é inscrito na jornada, ok? Então, no meu link do Instagram, para quem está no YouTube e no Facebook, o meu Instagram é @Carol_Negin. Negin escreve como vocês estão vendo aí no nome do canal, esquisitinho, NEJM, tá? @Carol_Negin, meu Instagram. Você vai lá, clica no link que está no meu perfil, debaixo da foto, faz a sua inscrição na jornada, e quando você receber o e-mail de confirmação, vai vir nesse e-mail. Você rola o e-mail para baixo, vai vir um linkzinho com um botão para você clicar e entrar no canal do Telegram. Combinado? Mais alguma dúvida antes da gente começar, meu povo? E entrar no tema do sabotador, a crença do eu não consigo? Ou podemos começar? Vamos lá, então? Bora entrar no tema que tem bastante coisa para falar. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês eu falei que eu vou falar sobre a crença do eu não consigo, né? Eu vou começar, então, explicando o que é uma crença. Eu vou ler para vocês aqui a definição, tá? Então, crença é o estado psicológico... Peraí, tem só uma... A Vivi tá falando uma coisa aqui, ela colocou um textão, deixa eu só ver se há alguma dúvida antes da gente começar. Boa tarde, eu não conhecia você e estou amando, vou participar. Fiz muita caligrafia mesmo, copiava texto naqueles cadernos, mas dou graças a Deus, porque por conta disso hoje a minha letra é muito redonda. Ah, que legal, Vivi. É um prazer, viu? Seja muito bem-vinda e você vai curtir muito a participação. Se você já gosta de escrever, com certeza você vai ter vários avanços aí, várias conquistas e vai gostar bastante de participar com a gente, tá bom? Seja bem-vinda. Então, vamos lá. O que é uma crença? A crença é o estado psicológico em que um indivíduo adota e se detém a uma proposição ou premissa para verdade, ou ainda uma opinião formada, uma convicção. Então, dá para a gente resumir na palavra convicção. A crença é uma convicção que eu tenho. Crença é uma coisa que eu acredito profundamente. Aquilo é uma convicção para mim, ok? Todos nós temos crenças, sem exceção. Porém, nem sempre a gente está consciente delas, tá? Às vezes as crenças estão num lugarzinho inconsciente. Então, a gente tem algum bloqueio, tem dificuldade de fazer alguma coisa, mas não entende o porquê. Provavelmente, isso está ligado a alguma crença que você tem sobre si mesma. E às vezes a gente tem consciência, sim, né? Quando a gente não tem consciência, o que isso significa? Que essa crença foi implantada na gente, mas se alguém perguntar, a gente não sabe explicar no que a gente acredita, ou realmente a gente não está consciente de que a gente acredita naquilo. Os bloqueios acontecem, os obstáculos acontecem, a gente não entende que é porque a gente acredita numa determinada coisa. Aquilo ali está enterradinho, certo? Foi implantado em algum momento em que a gente não compreendia isso e ficou lá.
e aí a gente vai pautando a nossa vida em cima disso. Então, às vezes a gente não sabe que tem essa convicção, mas ela continua governando a nossa vida. Muito da nossa vida é governado pelo nosso inconsciente, muito embora a gente não saiba. A gente se acha senhoras das nossas decisões, a gente acha que a gente sabe todas as escolhas que a gente está fazendo, mas muitas vezes isso não é verdade. Então, convicção, o que é uma convicção, né? Crença é convicção. O que é uma convicção? Convicção é uma certeza. Só que, às vezes, se isso estiver inconsciente, a gente não sabe que tem essa certeza, tá? Então, eu não sei conscientemente que eu tenho certeza que eu não consigo. Isso não está claro para mim. Eu vou me arriscando, vou tentando, mas a minha sensação é que tudo dá errado, que nada eu consigo, que as circunstâncias estão sempre erradas, que todo mundo está contra mim, que as coisas são sempre muito difíceis para mim, quando no fundo, isso está baseado numa crença minha, numa convicção minha, numa certeza interna que eu tenho de que eu não consigo, tá? Quando isso não é consciente, eu acabo responsabilizando tudo que está acontecendo do lado de fora. Então, são os outros que são ruins, são as circunstâncias que são difíceis, são os obstáculos que são grandes demais, são as pessoas que não são boas, e enfim, por aí vai. Quando no fundo, eu cultivo uma certeza de que eu não consigo as coisas, tá? Às vezes, a gente é consciente dessa crença. Às vezes, a gente sabe que acredita que não consegue, que a gente tem essa certeza e aí convive de uma forma muito dolorosa com isso, porque não é fácil você viver acreditando que não consegue fazer as coisas, né? A vida é cheia de desafios, cheia de novidades, e você saber que você tem essa crença de que você não consegue e enfrentar as coisas já sabendo que você não vai conseguir, não é uma experiência agradável, né? Então, às vezes, tem pessoas que estão conscientes dessa crença, dessa certeza de que não conseguem, e tem pessoas que não estão conscientes dessa crença, mas que tudo vai dando errado e elas não vão conseguindo fazer as coisas que elas querem fazer da vida, e aí acabam colocando a responsabilidade ou a culpa em fatores externos por não saber que é o que elas acreditam sobre elas mesmas, tá bom? Então, deu para entender essa diferença deu para entender o que é crença e o que é uma crença consciente e uma crença inconsciente. Tá beleza? Joia. Então, vamos lá. E o que é, Carol? Uma convicção? Uma certeza? Uma certeza é algo que é verdade absoluta para mim. Quando eu tenho certeza de algo, quando eu tenho uma crença, uma convicção, aquilo ali é verdade absoluta para mim. E a gente se guia pela nossa verdade interna, certo? Se aquilo é verdade para mim, a gente vai já falar de passo por passo do que isso vai influenciar na minha vida. Mas a gente segue aquilo que para nós é verdadeiro, certo? Então, se você tem uma crença, uma convicção, uma certeza, aquilo ali para você é verdade absoluta. Então, quem acredita que não vai conseguir, já tem para si isso como verdade absoluta. É verdade, eu não vou conseguir. E eu vou acabar me guiando baseada nessa verdade. É uma verdade, porque se eu acredito, é verdade para mim, e aquilo que é verdade vai me guiar, certo? Estando consciente disso ou não, essa verdade absoluta vai guiar o que na minha vida? Vai guiar os meus pensamentos, vai guiar os meus sentimentos, vai guiar as minhas decisões, vai guiar as minhas ações e, consequentemente, o meu sucesso e a minha felicidade. Então, eu posso estar consciente ou não, mas eu tenho muitas crenças, ou seja, coisas em que eu realmente acredito, eu tenho convicção, eu tenho certeza, para mim aquilo é verdade absoluta. E baseado nessa verdade absoluta que eu tenho,
consciente disso ou não, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas decisões, as minhas ações, o meu sucesso e a minha felicidade vão ser guiados por essas crenças, por essas coisas nas quais eu acredito e que para mim são verdade absoluta. Então, se eu tenho uma crença, uma convicção, uma certeza, se é verdade absoluta para mim, que eu não consigo, o que é que vai acontecer quando eu me deparo, por exemplo, com a proposta de ter uma letra de artista? Eu já tenho uma crença, uma certeza, para mim é verdade absoluta, que eu não consigo. Aí eu me deparo com essa proposta. Que tal ter uma letra de artista? Que tal ter uma letra linda desse jeito? Se eu tenho essa crença de que eu não consigo, e ela influencia meus pensamentos, meus sentimentos, minhas decisões, minhas ações e, consequentemente, o meu sucesso e a minha felicidade, quais são os pensamentos que podem surgir quando eu vejo essa proposta? Eu já tenho essa crença, tá? Eu estou supondo aqui que eu já tenho essa crença de não vou conseguir. Eu não consigo, tá? Se para mim já é verdade absoluta que eu não consigo, na hora que alguém chega para mim e fala, vamos lá trabalhar para ter uma letra de artista, quais são os pensamentos que vão surgir aqui? Eu vou colocar aqui alguns, mas vocês me ajudam, tá bom? Se surgir aí para vocês outros pensamentos, vocês vão completando, tá certo? Primeiro pensamento que pode surgir. Ah, é muito difícil. Outro pensamento que pode surgir. Ah, isso aí não é para mim, não. Outro pensamento. Ah, fulana ia gostar disso, porque a letra dela é boa. Ah, eu nunca ia saber fazer um negócio desse. Ah, isso é para quem tem um dom ou para quem tem um talento especial. Não é o meu caso. Ah, se a Carol visse a minha letra ou se alguém visse a minha letra, ia saber que isso aí é impossível para mim. Certo? Ou, ah, minha letra já tá boa desse jeito, deixa assim mesmo. E muitas vezes a gente também se esconde atrás de uma aparente sensação de sucesso para não mostrar a sensação de incapacidade e a crença do eu não consigo que está por trás disso, tá? Então, quem tem a crença do eu não consigo, nem sempre consegue admitir de fato, ah, não vou fazer porque eu não consigo, porque eu acho que eu não consigo. Se coloca acima, como se já tivesse melhor que aquela situação, como se não precisasse. Então, um pensamento que pode surgir, ele pode não parecer que está escondendo isso, mas tá. Então, ah, não, minha letra já tá boa assim, deixa quieto, né? É um pensamento que parece de quem já tem essa conquista feita, mas não tem. E no fundo não tem, porque não acredita que consegue, tá? Então, ó, não tenho paciência. A Janaína está colocando aqui. É um outro pensamento que pode aparecer. Aí os nossos pensamentos vão acontecendo para quê? Para confirmar a minha crença. Então, se eu já tenho a certeza, a crença, para mim é verdade absoluta que eu não consigo, os meus pensamentos vão ser guiados por isso. O que os meus pensamentos vão fazer? Eles vão confirmar aquela minha crença de que eu não consigo. Então, vão surgir vários pensamentos que vão trabalhar nesse sentido, tá? Eu já sei que eu não consigo mesmo, então os meus pensamentos estão sendo guiados por essa crença, que é mais profunda do que o pensamento, ok? Sentimentos que podem surgir baseados na crença do eu não consigo. Se para mim, consciente ou inconscientemente, já é verdade que eu não consigo, e por trás do eu não consigo tem uma outra coisa importante, que é o eu não sou boa o suficiente. Quem de nós nunca sentiu isso, né? A Giza tá falando, eu não me saboto, vivo falando que a minha letra é horrível. Ai, meu amor.
Mas não pode dizer é que não consegue, né? A gente vai já entender isso aí. Então, quais são os sentimentos que podem surgir se para mim já é verdade absoluta que eu não consigo? Sentimento de inferioridade. Então, todo mundo é melhor que eu, ou aquilo que eu estou vendo é melhor do que eu, aquela letra daquela pessoa é melhor do que a minha, e eu vou me sentindo inferior com relação às outras pessoas. Que outro sentimento pode surgir baseado na crença de eu não consigo? Inveja. Porque se eu tenho uma crença lá no fundo de que eu não consigo, eu vou invejar a pessoa que consegue. Porque ela consegue e eu não. Eu gostaria muito de conseguir, eu gostaria muito de fazer, eu acho lindo, mas como eu acredito, para mim é verdade absoluta que eu não consigo, eu fico invejando o que o outro consegue, tá? A inveja é um sentimento que nasce muito dessa crença de eu não consigo. Outro sentimento que surge da crença do eu não consigo, frustração com a vida e comigo mesma e com os outros. É uma coisa de estar todo o tempo frustrada, nunca tá bom. Porque eu não vou conseguir mesmo, eu já acredito lá no fundo que eu não consigo, então eu vivo frustrada, carregando um sentimento de frustração. Outro sentimento, tristeza. Se para mim é verdade absoluta que eu não consigo, isso me gera um sentimento de tristeza. Outro sentimento que pode vir disso, desprezo. Como eu vejo o outro, acho aquilo bonito, mas eu tenho em mim uma crença, uma verdade absoluta de que eu não consigo, eu vou desprezar aquilo que é do outro. Ai, que besteira. Ai, que bobagem. Ai, nada a ver isso. Ah, deixa pra lá. Ah, nem ligo, né? Então, a gente acaba nutrindo um sentimento de desprezo pelo outro, ou por aquela conquista, por aquele objetivo, porque no fundo, o que a gente tem é uma crença de que a gente mesmo não consegue. E um outro sentimento, por mais que pareça contraditório, é o de superioridade. Então, não, eu já sei fazer. Não, o que eu sei fazer já tá bom demais. Não, o meu é melhor. E aí, isso esconde uma sensação de incapacidade. Esconde uma crença de eu não consigo. Então, a pessoa nutre um sentimento de ser superior, mesmo não sendo. Mesmo não tendo aquela capacidade, aquela habilidade, mesmo não conseguindo fazer aquilo, ela fica nutrindo um sentimento de superioridade para conseguir sobreviver àquela sensação de não conseguir, tá bom? Até aqui tá claro, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, bora lá. A partir daí, quais são as decisões? Lembra? Pensamentos, sentimentos, decisões. Quais são as decisões que podem surgir por conta dessa minha crença de que eu não consigo? Não vou fazer, não. Pronto, não vou fazer. Eu vou só indicar para minha amiga. É até legal, mas numa outra hora eu faço. Vou fazer agora, não. A famosa procrastinação, né? Essas decisões estão levando à ação. Que ação? De fugir. Como eu, lá no fundo, não acredito que eu sou capaz, eu fujo. Ou eu procrastino, ou eu indico para outras pessoas, ou eu simplesmente, não vou fazer não. E fujo. Vai ter sucesso? Vai ter resultado? Claro que não. Se eu decidir não fazer, se eu decidir só querer isso para os outros, ou se eu decido deixar para depois, que muitas vezes esse depois nunca chega, né? Quem luta aí com procrastinação sabe do que eu estou falando. Claro que não vai ter resultado. Claro que não vai ter sucesso. E aí faz o quê? Confirma mais uma vez essa crença já pré-existente de que você não consegue. Como você vai fugir da reta? Você não vai conseguir mesmo, né? Como é que você vai conseguir se você fugir? Não vai conseguir. E vai confirmar, tá vendo como eu não consigo? Isso não é para mim. Entende como é o mecanismo? Como é um ciclo vicioso? Uma coisa vai alimentando a outra. Tem pessoas
que mesmo tendo essa crença de eu não vou conseguir, e ela levar a esses pensamentos, a esses sentimentos e a essas decisões que a gente falou, acabam não fugindo. A ação delas, mesmo decidindo que não é para elas, a ação que elas tomam é de fazer. Só que elas falam assim, internamente, né? Eu vou tentar, mas sustentando aquela crença que já tá lá. Mas é só para provar que não vai dar certo. Quer ver só como eu vou me inscrever, como eu vou fazer e não vai funcionar? O que ela diz para ela lá no fundo é isso. Eu até vou entrar, mas quer ver como eu não vou conseguir? Quer ver como esse negócio não funciona? Porque às vezes a pessoa também não se responsabiliza. Ela quer provar que a crença dela tá certa, mas aí ela vai culpar o outro também. Tem gente que fala, vou fazer, mas eu já sei que eu não vou conseguir mesmo. E tem gente que fala, vou fazer, mas eu já sei que esse negócio aí não funciona mesmo, tá? Aí depende também das pessoas que são mais voltadas para a autorresponsabilidade ou para a culpabilização dos outros, né? Então, tem gente que acaba decidindo fazer, mas só para provar que não vai funcionar, tá? Então, você concorda que tomar uma decisão desse jeito, aonde os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas decisões e as suas ações vão te levar para que lugar? Se você decide entrar, decide fazer, mas ainda sustentando essa crença de vou provar que não vai dar certo, para onde que vai? Para que resultado? Insucesso e infelicidade. Se eu já estou fazendo, baseado na crença que eu não consigo, vou fazer para me provar que não vai dar certo, ou para provar para os outros que não vai dar certo, ou para provar que isso aí não dá certo. Qual vai ser o resultado? Mesmo eu fazendo, não vai dar certo. O resultado não vai ser positivo. É insucesso e eu vou ficar no final infeliz com o meu resultado. Porque eu estou só trabalhando para nutrir a minha própria crença. Certo? Porque, na verdade, gente, quem sustenta essa crença de que não consegue, na verdade, já tomou uma decisão. Quem se apega nessa crença de que não consegue, já está decidido a não conseguir. Mesmo que não saiba disso. Mesmo que entre nas coisas e que vá se arriscar e que faça uma tentativa, no fundo, a pessoa que está apegada na crença do eu não consigo, ela já decidiu que ela não vai conseguir. Certo? E essas pessoas, inclusive, têm uma tendência muito maior a desistir das coisas rápido. Falei que eu não ia conseguir? Pá, larga pra lá. Por quê? Porque ela já estava decidida a não conseguir. Porque isso precisa confirmar a crença dela de que ela não consegue. Então, no fundo, a decisão de não dar certo já está tomada, mesmo que ela entre no negócio. Não, vou fazer a jornada, mas se você entra para fazer a jornada com essa crença, você já está com a decisão tomada de não ter resultado. É isso que a gente precisa virar a chave, tá? E de onde que vem, Carol, essa nossa crença de que a gente não vai conseguir? Da onde saiu esse negócio de eu acreditar que eu não consigo? Gente, pode ter várias origens, tá? Pode vir de várias coisas, mas o principal fator é o ambiente em que a gente é educado, né? As pessoas com as quais nós somos educados, o ambiente onde a gente cresce, certo? Então, por exemplo, pais ou adultos, cuidadores, babás, professores, super protetores. Ai, não deixa mexer nisso. Fica evitando, né, que a criança passe por experiências. Não deixa não, que é perigoso. Não deixa pôr a mão nisso. Não deixa fazer aquilo. O que a criança vai absorvendo? Que a vida é perigosa, que ela não pode tentar nada, que ela não pode se arriscar numa experiência, porque aquilo é perigoso para ela. E ela não é capaz de enfrentar aquele desafio. A gente falando assim agora parece uma bobagem, mas para a criança, ela está querendo viver uma experiência, está querendo arriscar uma tentativa nova, e todo tempo tem alguém dizendo ali para ela, não faz, é perigoso, sai de perto, não põe a mão, e fica cercando o tempo todo, ela vai viver com medo de fazer as coisas e ela vai acreditar que ela não é capaz, que ela não consegue, certo?
Ou então, aquela pessoa que fica, não, isso é muito difícil para você. Não faz isso porque isso é muito difícil para você. Daqui que eu faço. Então, já está desenvolvido aí o senso de inferioridade. Sempre tem alguém que sabe fazer melhor do que eu. Eu não consigo fazer. É muito difícil para mim. Deixa que uma outra pessoa faz. E, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo a delegar na mão de alguém. Eu não consigo. Alguém vai fazer por mim. Alguém vai fazer isso melhor, tá? E tem casos mais radicais, mais extremos, né? Em que é do tipo mesmo, ô menina burra, não faz nada direito mesmo, né? Olha aí, fez besteira de novo, não falei que ia fazer besteira? Isso vai ficando impresso, né, na mente da criança, e aquele ambiente cerceador, que coloca medo, que coloca esse senso de incapacidade, de isso é demais para você, isso é difícil para você, isso é perigoso para você, já falei que você é burra, já falei que você não consegue, eu sabia que você ia fazer errado, tá vendo como não funciona? Isso gera a crença. A criança absorve como uma esponjinha, até falei isso, se você não assistiu a live da manhã, assiste antes que saia do ar, tá? Que quando a gente está na fase do nosso corpo emocional mais desenvolvido e mais aflorado, a gente absorve tudo em forma de emoção, fica tudo marcado no nosso corpo. E aí vão se formando também as crenças. Então, se tem alguém que é adulto, que é responsável por mim, que na minha visão de criança é o herói, é quem sabe o que está falando, e está dizendo que eu não presto, está dizendo que eu não consigo, está dizendo que eu não sou capaz, está dizendo que é muito difícil para mim, quem tem razão nessa história? É o adulto. A criança simplesmente acredita. Quando ela acredita, isso vira uma crença. E uma crença é uma convicção. E uma convicção é uma certeza. E aquilo que é certeza para mim é verdade absoluta. Tá ficando claro, gente? Exatamente, Dalva. Reforçando na criança o sentimento de incapacidade. E a Maria Tereza dizendo, e assim vai podando a pessoa. É exatamente. A gente vai fazer uma live aqui sobre criatividade também, vai ter uma live específica sobre esse tema, mas está muito ligado a isso que a Maria Tereza está falando, de ir podando a pessoa, né? Vai colocando na caixinha e vai dizendo tudo que não pode, tudo que não consegue, tudo que não é capaz, tudo que é difícil. E a criança vai acreditando realmente, né? Tem alguém ali, adulto, responsável, grande, dizendo aquilo para ela, ela acredita no que ela está escutando. E aí, acredita, vira uma crença. E conforme isso vai se confirmando, de acordo com o ambiente em que a criança é criada, com o sistema educacional, aquilo fica e já era, tá? Já era, vírgula, calma. Já era naquele momento e enquanto a gente não reconhece, não compreende isso, ok? E às vezes também a gente foi criado num sistema de crenças, e aí incluindo as crenças religiosas, em que você é inferior, em que você não pode fazer um monte de coisas. Isso é proibido, aquilo é proibido, isso é feio, aquilo é feio, isso é pecado, aquilo é pecado. Então, eu não estou recriminando nenhum tipo de sistema religioso e nenhum tipo de sistema de crença. Mas a forma como a gente absorve determinados ensinamentos, e infelizmente a forma como é passado por algumas pessoas, também fazem isso. Dão essa sensação de que eu não posso viver a vida, eu não posso me arriscar, eu não posso tentar, eu sou muito mais guiado pelo medo de não conseguir do que pela coragem de ir em frente e tentar viver aquela experiência, tá bom? Então, a educação que a gente recebeu e o ambiente em que a gente foi formado são, sim, os maiores influenciadores das nossas crenças, ok? Essas crenças não necessariamente são de eu não consigo, né? Elas podem ser crenças fortalecedoras. Tem pessoas que foram criadas em ambientes e por sistemas de crenças fortalecedores. Vai, você consegue, você pode, que lindo que você fez, parabéns. Poxa, não conseguiu dessa vez, tenta de novo, vai lá. Então é óbvio que não tem só esse lado do eu não consigo. Mas a gente está falando sobre o sabotador de hoje, que é o outro lado da moeda, que é o que nós chamamos de crenças limitantes. Então, como a Maria Tereza bem colocou aqui, vai podando a gente,
é exatamente isso. Elas vão limitando e vão deixando o nosso espaço de ação e o nosso senso de capacidade mais limitadinho, menorzinho, certo? Por isso que a gente chama de crenças limitantes, porque elas enchem a gente de limites. É claro que nós precisamos de limites na vida, para tudo, sempre, mas existe uma linha divisória aí muito importante entre limites reais e limitações desnecessárias, certo? Eu acho que isso está bem claro pelas explicações que a gente deu até aqui, tá? Deixa eu ver aqui como reescrever essa frase e ressignificar esse conceito. A Daniela, a gente vai já entrar nisso, tá, Daniela? Conheço bem aquela mãe que te falou a infância toda que você não faz nada direito, que está sempre incompleto e que está sempre errado. Pois é, Cíntia, muitos de nós temos essas experiências. E aí, uma outra coisa que eu quero falar, que a gente não deve condenar essas pessoas ou julgar essas pessoas, esses adultos que agiram dessa forma. Com certeza, eles agiram com a melhor forma que eles sabiam. Era tudo que eles tinham para dar. Foi como eles aprenderam que era bom, foi como eles aprenderam que era certo. O objetivo era proteger, era cuidar, era não deixar que algo de mal acontecesse, mesmo que isso seja expresso, às vezes, de uma forma desajeitada, de uma forma que machuca, mas é o que a pessoa tem para dar, é como ela sabe fazer. E por que a gente tem que ser grato a isso? Porque é justamente nessas coisas que nós somos convidadas a nos colocarmos no lugar de responsabilidade por nós mesmas e aprender a superar isso. É exatamente nesses pontos em que a gente cresce. Se a gente tivesse tido pais perfeitos, professores perfeitos, babás perfeitas, cuidadores perfeitos, sei lá, a gente não teria nada para se desenvolver. A gente não teria nada para crescer. Nós nos desenvolvemos e crescemos e melhoramos graças a essas coisas que a gente precisa aprender a fazer pela gente. Então, não olhe para isso como uma coisa negativa, tá bom? Todo mundo dá o melhor que tem. Todo mundo faz o melhor que sabe. Ah, mas a minha experiência foi muito dolorosa, foi muito difícil. Eu acredito realmente. Mas entenda que a pessoa que fez isso também veio de uma experiência dolorosa e difícil. Ela deu o que ela recebeu. Muitas vezes deu mais do que recebeu. Se esforçou para não transmitir para você tanta dor. Mas ela não tinha outros recursos. Era aquilo, entende? Então, sem ficar olhando para essas coisas, sem ficar olhando para trás com rancor, com raiva, com condenação, com julgamento. É daqui para frente. É o que a gente pode fazer com isso. É só estar consciente de que muitas vezes hoje a gente se sente assim, com essa sensação de, eu não consigo por causa disso. Ponto. É só o fato. Sem julgamentos, ok? Sem florear nada em volta. O fato é esse. O que eu faço com esse fato? Tá bom? Então, algumas pessoas foram criadas em ambientes de crenças fortalecedoras, outras de crenças profundamente limitantes, outras que, na verdade, eu acredito que a grande maioria de nós, em ambientes mistos, né? Houveram crenças fortalecedoras, por isso que a gente está aqui, senão a gente não tinha conseguido, e também crenças limitantes, tá bom? O que a Miriam está dizendo aqui? Já passei por isso em família. Uma tia fazia questão de dizer que eu não ia ser ninguém na vida e que eu não ia conseguir fazer nada. Miriam, isso é bem comum. Isso é bem comum. Muitas pessoas passam por isso em família, entende? E isso fica gravado na gente de alguma forma e a gente carrega e aí vira uma crença e a crença vai guiando os nossos pensamentos, sentimentos, decisões e ações. E, por fim, o nosso sucesso e a nossa felicidade, tá? Qual é a boa notícia, Carol? Já entendi o sabotador, agora me tira daqui, por favor. A boa notícia é que hoje nós crescemos, somos responsáveis por nós, podemos estar conscientes disso e somos capazes de mudar as crenças. Então, sim, crenças podem ser mudadas, não são eternas. A gente não precisa ficar apegado nessas crenças. E tem gente que gosta, viu? Tem gente que tem essa crença e gosta.
dessa crença do eu não consigo. Por quê? Porque fica na vítima, fica na coitadinha. Ai, tadinha de mim. Ai, eu não consigo isso. Ai, eu não consigo aquilo. Ai, é difícil demais para mim. Tem gente que se apega a esse papel de vítima. E aí, realmente, gente, como diz Bert Hellinger, o autor das constelações familiares, para a vítima não tem solução. Para a vítima não tem solução. Então, se você tem isso, tá vendo isso e se apega a isso, não tem o que fazer. Agora, se eu decido sair do papel de vítima, de, ai, fizeram isso comigo, ai, coitadinha de mim, ai, eu sofri isso, ai, eu passei por aquilo, e agora tudo é muito difícil, e agora, tá vendo, eu não consigo, e agora, você vai ficar nisso, certo? Então, essa boa notícia de que as crenças podem ser mudadas é pra galera que resolve sair do papel de vítima. Ok, então se dá para mudar esse negócio, eu vou mudar. Eu vou me responsabilizar por mim e pelo que eu vou fazer daqui para frente. Como é que eu faço isso, Carol? Deixa eu ver aqui. Pura verdade, vitimismo demais. Pois é. Muitas vezes inconscientemente. Maria Tereza, exatamente. Muitas vezes as pessoas fazem... Normalmente é inconsciente, tá? Ninguém faz assim, eu vou fazer isso com essa criança por mal, né? Conscientemente, vou fazer ela se sentir mal, vou fazer ela se sentir incapaz. É claro que geralmente isso não é consciente, tá? Mas vamos pra gente agora. Como diz... Acho que é do Pablo Neruda isso. O importante não é o que a vida fez de você. O importante é o que você vai fazer com o que a vida fez de você. Certo? Então vamos para essa parte agora. Existe essa crença foi implantada, ok. Já olhamos para isso, sem vitimização. O que é que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso me responsabilizar para mudar essa crença? Vamos lá. Primeiro, se a gente já viu que uma crença é algo que eu considero como verdade absoluta, eu preciso começar a ter coragem de questionar as minhas verdades. Às vezes isso não é tão fácil quanto parece. Crenças são profundamente enraizadas em nós. E é preciso coragem para questioná-las. Até então, isso foi verdade. Mas será que é verdade mesmo? E você tem coragem de questionar isso? O que sempre pareceu uma verdade pode não ser verdade. Então, primeiro ponto, coloque uma interrogação. Ao invés de afirmar, eu não consigo, coloca assim, será que eu não consigo? Ao invés de dizer um não para você, você coloca assim, mas por que não? Por que não é para mim? Entende? Troca essa certeza, essa verdade absoluta, esse ponto final, por uma interrogação. Certo? E comece a trabalhar para trazer para o seu consciente coisas que talvez estejam inconscientes. Então, se abra, se questione, se dê uma chance, olhando sempre para você, sem culpar os outros ou ver o que os outros fizeram, nada disso. A gente só consegue mudar esse negócio quando é para a gente mesmo que a gente olha. Porque se a gente está consciente dessa crença agora e não muda, a bola tá com a gente. A bola tá na nossa mão, não tá mais na mão de ninguém, tá? Então, olhando para dentro, eu vou me questionar. Em que tipo de crença que eu tô apegada? Eu tô aqui falando que eu não consigo, que é difícil demais, que não dá certo, que eu não vou conseguir evoluir. Mas no que eu tô me apegando? Por que eu tô afirmando isso? Por que eu tô repetindo isso para mim mesma? Por que eu não tô tendo coragem de me arriscar? Não importa o que fizeram tá feito, ponto. Nada vai mudar o que foi feito. Nada vai mudar o passado. A gente só consegue atuar no presente, certo? Então comece a se questionar. Tenha coragem de se abrir,
de questionar seus pensamentos. Pode ser que alguns você confirme que tá tudo certo, é isso mesmo que você acredita, é assim que você quer continuar, e outros que você diga, nossa, até hoje eu pensei assim, até hoje eu acreditei nisso, mas na verdade não é isso. E às vezes precisa coragem para questionar algumas crenças nossas, tá? Então eu vou voltar lá para os pensamentos que podem ser gerados, né? Que a gente falou assim, bom, se eu tenho essa crença de que eu não consigo ter uma letra de artista, de que eu não vou conseguir ter essa letra maravilhosa, de que eu não vou conseguir aprender lettering, os pensamentos que podem surgir. Eu vou falar o pensamento que a gente chegou quando pensou na crença limitante, na crença do eu não consigo, e como que a gente pode trabalhar conscientemente para questionar esse pensamento e reformular esse pensamento na nossa mente, tá bom? Então, o primeiro pensamento que eu falei é muito difícil. Ok. Eu já tentei para saber se é muito difícil. Por que alguma coisa difícil não pode ser possível para mim? Quem disse que eu não sou capaz de fazer uma coisa difícil? Da onde saiu que eu só consigo fazer coisinha fácil? Pode até ser difícil, mas eu sou capaz de fazer uma coisa difícil? Por que não? Comece a questionar seus pensamentos. Ah, isso não é para mim. Por que não é para mim? Quem falou que isso não é para mim? Da onde saiu essa minha ideia de que isso não é para mim? A gente já vai automaticamente colocando esses pensamentos. Tira o pensamento do automático e começa a colocar as interrogações, tá? Ah, a fulana ia gostar disso, porque a letra dela é boa. Poxa, mas eu também ia gostar disso. Eu tô olhando, eu tô achando bonito. Por que só é bom para ela e não é bom para mim? Por que eu acho a letra dela mais bonita que a minha e eu não posso transformar a minha para ficar bonita também? Por que eu acho que só é bom para os outros e para mim não? Questione. Ah, isso é para quem tem um dom. Você tem um dom. Você tem inteligência. Você tem mão. Você sabe escrever. Você tem um cérebro pensante. Tudo isso são dons que você recebeu. Você não comprou nada disso, né? A vida te deu de presente. Dom é algo que a gente recebe, que é doado pra gente. Então, nós temos o dom. Por que não desenvolver a habilidade através do que a gente recebeu? Por que eu fico achando que tem que ser alguém especial, que tem alguma coisa sobrenatural que eu não tenho? Por quê? Da onde eu tirei essa ideia? Né? Ah, se ela visse a minha letra, ela ia saber que eu não consigo. Por que não? Poxa, já imaginou a minha satisfação na hora que, vendo a minha letra como é hoje, eu consegui enxergar a minha transformação depois que eu der esses passos. Vai ser muito maior do que a de alguém que já tem uma letra bonita. Ao invés de tentar me provar que você não consegue, por que não se desafiar e olhar, poxa vida, o grau de satisfação, de alegria que eu vou ter de sair da minha letra como é hoje para uma letra lindona, vai ser maior ainda do que alguém que já consegue fazer alguma letra legal. Entende? Minha letra já é boa desse jeito, deixa assim mesmo. Poxa, por que deixa assim mesmo? Se eu já tenho essa habilidade, se a minha letra já é boa, imagina o que eu vou conseguir fazer quando eu desenvolver isso. E eu deixar ela maravilhosa, e eu conseguir fazer outras técnicas e outras coisas, e aplicar a minha letra de outras maneiras. Então, se questione, se abra, comece a prestar atenção nos pensamentos que estão engessados, que você faz sempre da mesma forma, e que inconscientemente te invadem e você diz sim. Muitas vezes é porque a gente está apegado. Ah, eu não consigo e não vou conseguir mesmo. Então eu decidi que eu vou ficar no papel de vítima. Ah, eu não consigo. Tadinha de mim. Para a vítima tem solução? Não tem solução. Então, se eu quero mudar as minhas crenças limitantes, eu preciso decidir sair do papel de vítima, tomar a responsabilidade do que eu vou fazer
com o que a vida fez de mim, não importa o que foi lá atrás, eu não tô negando que dói pra caramba, é difícil, tá tudo certo. Mas o que eu vou fazer com isso é responsabilidade minha e se abra para questionar. E ao invés de se dar um não, coloque por que não. E se arrisca, se abre. A gente não pode dizer que não consegue numa coisa que a gente ainda nem tentou. E eu vou dizer que a surpresa de muitas pessoas é gigantesca quando elas vão realmente. E quem realmente decide sair dessa crença se abre para o processo, se entrega para o processo, faz o passo a passo, se dedica de verdade. Não é aquela coisa mais ou menos de qualquer jeito para acabar provando que não vai dar certo, para acabar provando que não consegue mesmo. Pelo contrário, ela se abre e fala: agora eu vou me dedicar e eu vou conseguir. E eu tenho relatos de surpresas inacreditáveis, de pessoas que ficaram, nossa, eu não acredito que eu consigo isso. Sim, consegue. Sim, consegue. E pessoas que às vezes tinham uma crença muito profunda de jamais eu vou conseguir um negócio desse. E hoje estão fazendo coisas incrivelmente maravilhosas. Se vocês não assistiram o depoimento de ontem, depoimento não, é a entrevista, né? Que eu fiz com a Jeane, minha aluna, acho que ainda tá no ar, assistam as lives, gente, porque elas saem do ar, tá? Assistam a da Jeane de ontem. Ela é um exemplo. Ela diz claramente ali no final da entrevista: Carol, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer uma letra desse jeito. E ela já tinha letra bonita, ela já gostava de escrever, ela queria muito desenvolver a letra dela. As pessoas pediam para ela fazer cartazes e ela não se sentia capaz porque ela não tinha técnica para isso. Mas para o que ela está fazendo hoje, ela diz: Carol, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso. E está fazendo. E vai fazer muito mais. Então, assim como a Jeane e como inúmeros outros depoimentos que eu tenho, quer sair dessa crença do eu não consigo? Se abra, se questione, se responsabilize pelo seu processo daqui para frente, troque esse não por um por que não? E depois do por que não, dá um sim para você e entra de verdade, mergulha de cabeça. Depois você me conta se isso fez diferença ou não. Combinado? Olha aí, a galera assistiu a live ontem com a Jeane, foi excelente. Pois é, olha aí que maravilha, que coisa boa. Então, meus amores, a Giza está perguntando aqui, por que você não salva suas lives no IGTV? Elas estão no IGTV, meu amor, é porque algumas já saíram, tá? Tô desde segunda-feira fazendo 3 lives diárias, tá certo? Então, algumas delas já saíram, eu tô avisando vocês, assistam, porque elas vão sair do ar, tá? Isso não fica no meu poder, certo? Assistam. Tem algumas que já saíram, inclusive, não percam, porque os temas são interessantíssimos. As entrevistas são maravilhosas, as minhas alunas são lindas, eu digo que eu sou muito agraciada pelas alunas que eu tenho. Elas são umas lindas, umas queridas. E não se esqueçam que hoje, às 8 horas da noite, tem a live de entrevista com a Maria Paula. Vocês vão adorar conhecer ela, é um docinho de pessoa. É uma linda, maravilhosa. Vocês vão ver só. Assistam e vocês vão ver. A história dela é diferente das que a gente já viu até aqui. E essa é a parte mais legal, né? Cada uma com uma história única, cada uma com uma história diferente, cada uma com uma coisa para contar na sua caminhada. E isso vai enriquecendo e fortalecendo a gente. Ó, falei e a Carol Narvaez usou o mesmo termo que eu. Ó, tô assistindo todas. Enriquecedor. É isso mesmo. É enriquecedor. Porque as histórias de vida e as experiências das outras pessoas vão nos enriquecendo realmente, a gente vai aprendendo bastante. Então, galera, não esqueçam, todos os dias, de segunda a sexta, nessa semana e na próxima, 9 horas da manhã, live sobre um acelerador do seu processo, meio-dia, live sobre um sabotador do seu processo, 8 horas da noite, live de entrevista com uma das minhas alunas, conhecendo uma história real de alguém que começou a desenvolver essa arte da caligrafia, do lettering, e colheu alguns benefícios aí que só vocês assistindo a entrevista para entender o que eu estou falando, tá bom? Quem não se inscreveu ainda para a Jornada da Letra de Artista, vai no link que está no meu perfil do Instagram, clica lá, faz a sua inscrição,
entra no canal do Telegram e não deixa de fazer parte dessa jornada, que é uma experiência incrível, tá bom? Ó, o pessoal tá aí me dando feliz dia do psicólogo, obrigada, gratidão, querida. Então, vou aproveitar aqui também para deixar um beijo para todos os psicólogos e psicólogas, essa profissão nossa abençoada, né? É muito lindo, é muito gratificante poder trabalhar como psicóloga. Olha aí, obrigada, Clênia. Gratidão, querida. Fica aí também o meu parabéns para todas as minhas colegas e os meus colegas de profissão. Feliz dia do psicólogo. Um grande beijo. Obrigada, Emília. Boa tarde para vocês, bom almoço para quem ainda não almoçou. E a gente se vê às 8 horas da noite na live de entrevista, hoje à noite, com a linda Maria Paula, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Até mais tarde, 8 horas, hein?